Mas aí é o seguinte, eu disse que ele era um pouco mais, ou podia ser comparado, por enquanto, ao Fábio Matias e ao Julinho Camargo. Fábio Matias, campeão da Copa São Paulo, e o Julinho Camargo treinou o Grêmio e foi auxiliar do Falcão no Internacional e trabalhou em vários times aí, interior, Nordeste e o Escambau. Ficaram bravos. Aí eu disse, tá, mano, então me dá uma diferença. Né? Tá bom, método revolucionário, um bom discurso. Eu vi uma entrevista dele na ESPN e me apaixonei também. Né? Ele é envolvente, inclusive malandro. Né? Ele deu um migué, né? Já que o nome dele é Miguel, para ficar dentro de campo ali. Bom, mas ele treinou as divisões de base na Grécia, as divisões de base no Catar e a divisão de base de times menores na Espanha. E o Independiente Del Valle, que faz 5 e toma 5. Esse aí é o histórico mais recente. Eles vêm agora de 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas. Então, em casa eles vão muito bem, né? Esse time do Independiente vai muito bem em casa. Eu assisti até o jogo contra o União Espanhola agora, do Chile. 6-2. Foi 6-2 e o time intenso, né? Todo o primeiro tempo foi muito intenso. Segundo tempo eles tiraram um pouco o pé. O que tu achou do Palácio? Tu viu todo o jogo? Eu achei assim, na televisão, eu estava assistindo em televisão digital, né? Eu achei ele um pouquinho acima do peso. Eu não sei se ele é forte. Ele é um pouco desligado durante o jogo, mas tem muita habilidade, tem muita finta, né? Ele é um jogador vertical, dificilmente tu vê ele dar um passe horizontal, lateral, ele é agudo, mas eu não sei se ele é um jogador de flanco, viu? Eu acho que no Inter ele vai cair muito bem na meia esquerda ali, né? O treinador agora chegando já inventou a moda, eu acho que talvez ele tenha inventado essa moda do Edenilson, o seu primeiro volante, e não o Rodrigo, porque eu acho que o Rodrigo deve estar descontado ainda em função da lesão que o fez sair do jogo o último jogo contra o Corinthians, né? Depois teve essa parada de 12 dias, então talvez ele não deve ter entrado ainda com o Rodrigo por esse motivo. Na minha concepção, o Edenilson é segundo volante, né? Ele, sempre que entrou como segundo volante, foi muito, muito bem. E como terceiro homem de campo, foi bem também. Ele chega bem no ataque, né? Ultimamente ele tem feito gols. Claro que a maioria dos gols tem sido gols de pênalti, né? Mas ou impedimento. Deu azar naquele. O que ele fez de gol impedido aquele dia. O que teve de gente que jogou tudo para cima. Teve gente que quebrou a casa inteira aquele dia. Porque pênalti do Ramiro anulado, o cara jogou tudo para cima. Porque aquele pênalti... Escancarado. Até a mãe do juiz marcaria, né? Escancarado. Bom, mas aí a senhora Sampaio não apita. Quem apita é o Wilton Pereira Sampaio. A mãe do VAR também marcaria. Mas como ela também não é VAR, então a excelentíssima senhora Rodriga lá não marcou. O gol do Yuri Alberto, né, era um passo para trás. Sim. E era gol legítimo. E os 2 gols anulados do Edenilson, né? É aquilo que nós conversamos há 2 semanas quando aqui estive. Faltou sorte e faltou acertar com a arbitragem, né? Porque os caras nos tomaram na mão grande. Você não acha que... eu não sei qual é o acerto que o Internacional tinha com o Miguel Ángel Ramírez, e tomara que daqui a um mês a gente esteja mordendo bem a língua aqui, né? Mas bem mesmo. Ou daqui 2 meses elogiando, né? Não fortuitamente ou gratuitamente ou entusiasticamente como foi com o Cudê, né? Que a gente nem sabia direito, mas aparecia uma coisa diferente, né? Eu já estou de saco cheio, né? Mas você não acha que era de pagar, se era $1 milhão que tinha, e ficar com o Abel? Eu teria ficado com o Abel, né? Já que ele já tem uma afinidade com o Internacional e foi o melhor treinador do Brasil, né? Isso até é surreal, né? Nós não mantivemos no nosso grupo e no nosso comissão diretiva o treinador que foi o melhor treinador do Brasil. Aqui eu queria abrir um pouquinho a caixa preta da eleição, Rec. Nós também tínhamos contatado com o empresário do Mar, do treinador, né? Que aí está agora.
Então, quando a gente quer falar mal do treinador, nós tínhamos o mesmo pensamento. Ele seria a nossa primeira opção, já tínhamos conversado, inclusive, com o procurador, ele estava interessado, nos falou que tinha feito contato com a chapa oponente, que ganhou a eleição. Mas as coisas de novembro para cá, quando nós fizemos o contato, né, Rec, as coisas mudaram. E eu acho que a gestão atual fez muito bem em manter o Abel. E nós, se lá estivéssemos ganhados, eu seria um dos que gostaria que o Abel tivesse continuado. Esse treinador nos foi indicado por 2 ou 3 pessoas, a gente acompanha ele já há 2 anos. Os scouts dele no Del Valle são muito bons, é bem o que tu dissesse, e inclusive é muito parecido com os scouts do Cudê, no tempo do Racing, quando foi campeão argentino. É um time que joga para frente, com 3 linhas, é um time que faz muito gol dentro de casa, mas também leva gol. O exemplo assim muito próximo que nós temos foi a Libertadores do ano passado, em que fez 5 no Flamengo e depois na volta tomou 5. Ah, não, ele é atrevido. Deixa eu introduzir o doutor Eduardo Hausen. Terça-feira tem a votação do orçamento, né? Termina na quarta, não é isso? A votação Sim. É online e aí tem um tempo maior aí para o pessoal se organizar para votar. Se fala em redução de custos, se prevê faturamento maior em vendas e até bilheteria no segundo semestre. E um superávit, merreca, mas R$194 mil se prevê de superávit. Mas o fato positivo é que não vai ter déficit. Depois de 4 anos sequenciais com déficit. É uma situação que a gestão que assumiu, o que eles estão fazendo? Eles estão diminuindo os gastos no futebol, né? Começando por emprestar alguns jogadores e fazendo o pagamento de metade do salário de alguns desses jogadores, né? Isso aí já vai reduzir bastante, aí, em torno de R$1,5 milhão a folha. Né? E eu acho que tem que ser feito com mais atletas, né, Rec? Acho que tem que emprestar até jogadores que podem no futuro nos dar lucro. Eu acho que tem que haver os empréstimos e fazer realmente as contratações pontuais. O João Patrício é muito inteligente, né? Certamente terá habilidade para poder fazer isso lá no nosso departamento de futebol. Eu acredito que o déficit esse ano deve ser negativo, viu, Rec? Porque eu não vejo uma luz no fim do túnel. Eu acho que esse ano é muito pior em termos de pandemia. Eu acho que nós não vamos ter torcida esse ano nos estádios, né? E isso vai se estender aí até outubro, novembro. Eu acredito que imunizando, vacinando a população gaúcha em torno de 70%, e aí a gente precisaria numa população aí de 15, 18 milhões, tem o Rio Grande do Sul, a gente vai ter que imunizar aí 12, 13 milhões para que a gente tenha um recuo na evolução dessa cepa que agora chegou aqui no estado, né? Essa cepa que veio de Manaus via São Paulo. A gente tem visto um caos nos hospitais, né? Eu trabalho em 2 hospitais privados de Porto Alegre, a situação está muito ruim, né? A vigilância, a Secretaria da Saúde hoje está com 354 pacientes na espera para UTI, não se tem lugar nos hospitais. Então, eu acredito assim que esse ano, não tendo público, o nosso ganho com bilheteria vai ser irrisório, né? Não vamos ter. Com relação ao marketing, o Avancini tem uma expertise aí do marketing, né? Até foi uma excelente contratação a volta dele para o marketing. Certamente ele terá aí o pulo do gato para tentar ver uma forma de angariar mais dinheiro para o internacional. Eu acho que a internet é um meio interessante. Hoje recebi até na minha casa uma encomenda do Mercado Livre e eu perguntei, né, para o entregador, ele vinha com um carro com o logo, né, do Mercado Livre, e perguntei, como é que vocês estão indo? Olha, doutor, aumentou 70% esse ano as vendas em relação ao ano passado. Então eu acho que isso também é uma forma do internacional aí poder vender os artigos esportivos pela internet, que iria beneficiar e aumentar. Já vende bem, né? Mas o Inter terceiriza, né? Se eu não me engano, com a Magazine Luiza, um desses
A informação que eu tenho é que essa terceirização se faz por intermédio de um conselheiro, né, que detém hoje, o conselheiro do clube, que detém boa parte da internet. Isso é informação, isso eu não sei realmente se é verdade. Mas eu acho que o Internacional tem que assumir para si isso e vender ele internacional pela internet. Bom. Né? Agora sim. Com 100% do lucro. Essa venda é uma questão de logística, viu? Magazine Luiza, esses outros grandes sites, americanas.com, não é que eles assumam, eles funcionam como vamos dizer, um site mãe, né? Sim. Porque daqui a pouco o Internacional montar ele uma estrutura para poder ter a venda, às vezes é muito mais caro, né, do que tu terceirizar, do que tu ter nesse... Não, mas o percentual abocanhado é muito grande. Bom. Pode ter certeza que vale a pena ter uma infraestrutura própria. E o Inter, até eu falei com o Avancini quando ele esteve a última vez aqui, o Inter estava pensando em fazer. Estava junto contigo. O Inter estava pensando em fazer, lembra? É verdade. Porque repassa um valor expressivo. Eu não sei se é 25% ou 30%. Não, é muito. Meus times são times que jogam para frente, né? Eu penso um pouquinho diferente do Dr. Fernando Carvalho e do Dr. Ibsen, né, que já não está mais conosco. Eles gostavam de jogar sempre com 2 volantes, um de marcação e um mais com saída de bola. Então, o meu Internacional hoje tem Marcelo Lomba, Rodinei... O Marcelo Lomba deu notícia hoje na Rádio Grenal, está indo. Já pode botar outro goleiro aí. Bom, aí se não tiver, eu acho que no futuro o Daniel deve ser o titular, mas hoje eu colocaria o Danilo. Danilo Fernandes. Né? Com os pés ou sem os pés? Com emoção ou sem emoção? É aquela história que o cara vai em alguns lugares e o cara pergunta, é com emoção ou sem emoção? O senhor quer com emoção o Danilo Fernandes ou sem emoção? Não, sem emoção. Mas vai ter emoção. Vai ter emoção. Tem que fazer o feijãozinho. No time do Benhor Pereira era sem emoção. Vai ter emoção, porque né, é um método de trabalho do treinador. Só de estar assistindo o programa já está irritado. Que é esse negócio de jogar com os pés? Rodinei, Lucas, Cuesta e Moisés. Aí eu entraria com Rodrigo Dourado, Edenilson e Galhardo. Yuri Alberto, Guerreiro e Patrick. Esse é um bom time hoje. Eu tenho uma mudança só. Eu não colocaria o Galhardo, porque o Galhardo não está mais afim e o Inter vai mandar também. Outra coisa importante, né? O Galhardo nunca foi centroavante. Ele foi uma opção porque o Cudê não tinha, né? Perfeito. Então, no Ceará e no Vasco, ele jogava pela beirada, né? Ele vinha pela beirada, ele não era E até acho que esse lado esquerdo pode funcionar bem com o Patrick e o Moisés dividindo o campo ali, né? Vai até um ponto, depois o Patrick está tudo certo. O Galhardo ajuda a carregar até chegar no centroavante, tem a opção do outro lado, está tudo certo. Mas eu acho que como o Galhardo não vai ficar, e eu acho que ele não está mais muito afim também, eu colocaria o Patrick na meia esquerda, o Edenilson, não é bem assim, né? Mas como só cabe em 11, Dourado, Edenilson, Patrick, e aí os outros que tem que ajudar para voltar a marcar, para compor a meia mais avançada ali, Yuri Alberto por um lado, o Caio Vidal pelo outro e o Guerreiro de centroavante. Mas se o Galhardo tiver afim e for aquele bom Galhardo do Ceará, do Vasco, na meia, ainda acho que a sua pode ser até melhor que a minha, porque o Caio vai ter que provar, o Caio Vidal. E a do... Bom, já falamos de tantas coisas boas e necessárias no nosso dia a dia que não dou nada que seja perdulário, que o cara vire perdulário. É tudo dinheiro bem investido, né? Benhor, desses times do interior aí, quem é que pode padecer? Eu já te perguntei quem é que podia classificar e você pipocou. Não, acabou não dizendo. Né? Não, eu acho que para classificar Inter e Grêmio, eu acho que São Luís e Ipiranga hoje estariam qualificados. Caxias e Juventude? Desculpe, eu acho que o Caxias e o Ipiranga. Mesmo o São Luís sendo líder, o Paulo fazendo uma grande campanha. Juventude se distanciou. Eu acho que a diferença... Ainda tem o clássico Caju, ainda vai ter que jogar com o Grêmio. Brasil, né? Teve a Copa do Brasil, vai ter que jogar com o Grêmio e tem o clássico Caju. Eu assisti o jogo de Juventude na Copa do Brasil, foi bem, ganhou com tranquilidade, num campo horrível, mas ganhou 3-0. E lá na zona final, a zona aquela perigosa, né? Hoje, tu pegar a sequência, assim, Novo Hamburgo, né, não venceu ainda 2 pontos, o próprio Esportivo venceu uma partida e vem numa sequência de 3, 4 derrotas. Mas dizem que o Novo Hamburgo tem um time razoável. Né? Eu também acho que o Novo Hamburgo tem um time bom. Não digo bom, mas tem um time competitivo. Pois é.
competitivo. Surpreende. Só que assim, né, já vai para quinta rodada com 2 pontos, né? O Esportivo tem uma vitória. Eu acho que o Pelotas fez um grande resultado contra o Juventude, mas também tem que ter cuidados, né? Apesar que estamos teoricamente no início, né? Vai para a quinta rodada. Mas uma coisa é importante, né, Rec? Tu tem que vencer. O São Luís teve um jogo terrível contra o Ipiranga na estreia. Ganhou 3 jogos seguidos, hoje já não cai mais. Não cai mais. Tem grande chance de classificar. Precisa 2 pontos para não cair mais. No meu cálculo, 11 já não cai. E 3 com 20 e 1 com 15. Esse é o meu cálculo. Aí vão dizer, mas por que essa distância do quarto? Bom, tem Grêmio Internacional. E tem o Ipiranga que é certinho, e tem o Caxias que tem base. Né? Time abaixo não tem, Rec. Time assim muito abaixo. Tem time que não está conseguindo o resultado, mas os times são competitivos. Você acha que pode dar alguma zebra aí, doutor Eduardo Rausi? Eu acho que não. Se o Inter continuasse aí com a gurizada da base, ia ter mais dificuldade. Mas agora acho que vai aprumar e vai seguir em frente, né? Eu acho que o Benhur foi muito bem quando colocou o Ipiranga, o São Luís e o Caxias e a dupla Grenal, né? Quem está me surpreendendo favoravelmente é o Aimoré, viu? O timezinho do Aimoré está certinho, vem ganhando, empatando, enfim, eu acho que o Aimoré mais um ano vai se manter aí na Série A, né? O senhor está pronto para se emocionar, não? Por quê? Mas não é comigo, é com esse cidadão que vai aparecer na tela aí. Eu ia no início do programa fazer uma referência a esse cidadão. Você é da época da TV Guaíba. Porque estamos todos de preto, né, Rec? E o Fernandão, meu paciente, eu operei o nariz dele, né? Uma rica de uma pessoa, o ídolo do Internacional. E eu queria aqui saudar e mandar um abraço para a Eloá, para o Enzo e para a dona Fernanda, né? Abraçá-los. Hoje estaria fazendo 43 anos. 43 anos, imagina. E além de saudar aí o Fernandão já no passado, queria saudar também o Lazier Martins, tu falasse do Lupe. Hoje teve alta do Hospital São Lucas da PUC, né? Está bem. Então, o Lazier Martins me contratou na Rádio Guaíba no dia 13 de outubro de 1985. Ele é o culpado. Eu sempre digo isso nas entrevistas que fiz com o Lazier. Mais essa na conta do Lazier, então. Mais isso mesmo. Esse foi o principal, quem sabe. Mas hoje... boa notícia é essa que o doutor está dando da alta do Lazier. Do Lazier. Até porque hoje perdemos um senador também, né? Não é meu senador, não. O senador Major Olímpio faleceu, né? Está com morte cerebral decretada. Major Olímpio, né? Major Olímpio, senador, né? PSL de São Paulo, né? É uma perda. E outra, hoje também é aniversário do Yuri Alberto. Eu até fiz essa relação no Instagram e tal, coloquei o Fernandão, lembrei também do aniversário do Yuri Alberto. E não se fala muito do Enzo no Internacional, né? O Enzo está voltando de uma lesão ligamentar, fez uma cirurgia grande, séria, né? Ele tem um talento, claro que as devidas proporções não é igual ao pai, né? Mas é um guri que tem talento, ele está ascendendo aí, até quando fez a lesão era titular, né? E agora eu não tenho mais acompanhado assim ele, porque eu não tenho estado próximo da base do CT lá de Alvorada, né? Ele tem um contrato já de 4 anos com o Internacional, o empresário dele é o Gilmar Veloz, né? Mas eu acredito que o Enzo aí, se puxar 80% do que o pai foi, vai ser um baita jogador. Já voltamos. 8h22, temperatura agradável aqui na Grande Porto Alegre. Da Grande Porto Alegre para o mundo, nosso Cadeira Cativa. Você nos acompanha no cadeiracativa.com.br, no YouTube, no Facebook, facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch. Os endereços estão aí na tela. Inscreva-se lá no canal no YouTube, cadeiracativa.com.br, e siga no Instagram, facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch. Essa é uma equipe de amigos que cresce cada vez mais. E é interessante isso porque fica mais fácil de acessar, mais rápido. Então, você leva o Cadeira Cativa para onde você for. Em termos de contratações, você faria uma loucurinha e contrataria o Douglas Costa? Não. Eu não faria, mano. Por quê? Por causa da sequência de lesões? Porque não é mais o mesmo? Porque... Eu acho que assim, primeiro,
tem que trazer, acho que é um baita jogador. Vamos lá. Tu perguntou se eu faria alguma loucurinha e traria. Loucurinha não. O Douglas acho que já declarou que gostaria de voltar a jogar no Grêmio. Então tu vir por uma outra e disse que gostaria de vir ainda bem, né? Então daqui a pouco se tu conseguir fazer um contrato dentro dos parâmetros que o Grêmio possa pagar, né? Aí eu acho que vale. Agora fazer loucura não, porque tu começa a criar problema dentro de grupo. Top, toma, resolve. Tu que tá aí ganhando 2 milhões, vai, tudo contigo. Aí tu já começa a ter problema dentro do grupo. E pro Benhur eu vou perguntar sobre os dois, mas pro doutor Eduardo Hauser, vale a mesma sobre o Tyson. O Tyson hoje ficou na reserva o tempo inteiro na eliminação para a Roma. Aliás, a Roma ganhou as 2 vezes do Shakhtar Donetsk. Tu disseste que o Galhardo já está com a cabeça em outro lugar. Eu penso o mesmo do Tyson. Eu acho que ele já está com a cabeça no Beira-Rio. Eu traria o Tyson com certeza. Inclusive foi um atleta. Eu, particularmente, falei direto com o procurador dele. Não evoluímos porque não obtivemos êxito na eleição, mas era o nosso número 1 para. O senhor ainda quer recontagem dos votos? Eu acho que a eleição passou, né? É que a gente não pode colocar em suspeição aquela eleição, é passado. Eu acho que a gente tem que andar para frente. Nós temos agora a missão de apaziguar o clube, né? Eu acho que o Internacional... Tem aí uma eleição para o conselho aí, né? Sim, tem eleição para o conselho. Mas já está eleito o doutor Sérgio Juven com o Mauri Luiz da Silva. E para o Conselho Fiscal tem 2 chapas, né? O pessoal que estava conosco na eleição acabou fazendo uma chapa no final. Nós do Avante Inter, que hoje somos 24 conselheiros, nós resolvemos... Avante Inter? Avante Inter. O nosso quando o senhor veio aqui outra vez não tinha nome. Não tinha nome, a gente tinha inclusive na noite anterior definido que fundaríamos o movimento. Avante Inter, e o Avante Inter hoje tem o pensamento de que a gente quer fazer a paz do clube, né? Inclusive nós estamos numa chapa de consenso com 2 membros, um titular e um suplente no Conselho Fiscal, e o pessoal que esteve conosco, né? E tem muito se falado que foi o doutor Aquino que fez a chapa. Não, o doutor Aquino está num período sabático, ele não tem interferência nenhuma, né? Foram os dissidentes do I9 que resolveram fazer essa chapa, então eles têm uma chapa pura, né, daquele pessoal, e tem também na ouvidoria 3 candidatos, porque agora a ouvidoria do Internacional é eleita. Tem 3 candidatos? 3 candidatos à ouvidoria. O doutor Pérez, que é advogado aqui em Canoas, a Viviane, que é do povo do clube, uma advogada, e tem o Remi Suzin, né, o nosso querido Remi Suzin, que já teve firme vários... na paçoca o Remi? Tá firme. Quer ser o ouvidor agora. Grande Remi Suzin. Pô, quando não se tinha jeito nenhum de conseguir um telefone, fala com o Remi Suzin. Então consegui igual, mas a gente tentava.